Então, pessoal, comentando aqui a prova de inglês que vocês fizeram semana passada, trarei aqui alguns pontos gramaticais que nós vimos discutindo ao longo desse período, né, como eles se apresentam dentro desses textos, dos diversos tipos diferentes de gêneros textuais. Também trazer aqui alguns pontos sobre técnicas de leitura, algumas lembranças de como utilizar as técnicas de leitura para que dessa forma se minimize chances de errar, né? E assim a gente poder progredir na prova. Então assim, foram 5 textos de interpretação e compreensão textual. Nesse primeiro texto, o tema que a gente vê aqui é The Mathematics, né? Então, The Mathematics lembra a palavra matemática. Então, veja bem, se eu sou um aluno que tem uma certa dificuldade em trabalhar algumas questões de língua estrangeira, como inglês, espanhol, né? No nosso caso aqui a gente vai focar no inglês, eu tenho que trazer à tona aqui alguns pensamentos, né? Lembra que aquelas palavras que a escrita, né, lembra ou até parece ou até são idênticas, no caso da a nossa língua portuguesa, né? E dentro do contexto elas também têm o mesmo significado, a gente chama essas palavras de cognatas. Então assim, eu estou vendo aqui a palavra mathematics e eu acho parecido com matemática, mas eu sou um estudante que tem uma certa dificuldade, não tenho tanta segurança. Então eu procuro usar uma técnica de resolução de questões de língua estrangeira, que é procurar algo que tenha na minha língua, alguma figura, né? Então, eu descendo aqui a questão, eu vou ver aqui uma imagem na questão que vai confirmar o que eu estou pensando, se realmente é. Então, eu achei que aquela palavra mathematics lembra a palavra matemática. Então, eu olhando aqui, eu já vejo logo, tem esquadro, tem compasso, né? O esquadro, compasso, tem aqui os sinais de adição, subtração, multiplicação, divisão, etc, etc. E também quando eu dou uma lida bem rápido aqui também na questão que está em português, eu vou ver que realmente está falando da matemática. E dessa forma, eu tenho uma certeza, né, maior de confirmar que o que eu estava pensando realmente é aquilo. Então, olha, eu nem li o texto, né? Eu sei que vai falar de matemática, como a gente viu, né, o título. Aí meu cérebro ele já começa a dar uma trabalhada. O que é que eu sei da matemática, né? O que a matemática tem a ver com a minha vida, com a sociedade, com o mundo. Então eu vou pensando várias coisas que a matemática tem algo a ver. Então eu vou ler aqui a questão também para dar uma ajuda, né? E vamos lá. Considerando o texto acima, qual sentença contém a ideia mais importante sobre a matemática? Bem, está tudo em português, então já vi que o texto vai realmente vai falar para mim o que é a matemática. Eu, como um estudante ainda que não tenho certa intimidade com a língua, vou procurar, né, tirar o melhor proveito dessa questão. Então, como eu já vi que os itens estão em português, eu vou lê-los, né? Então, assim, vamos aqui para o primeiro item. A matemática é a única língua que usa números e não palavras? Vamos ver se o texto fala sobre isso. Segundo item. A matemática é importante, mas não tanto assim? Não sei, né? Vamos ver aqui. A matemática é a disciplina mais importante da grade curricular das escolas? Bom, está entre as mais, né? Vamos para cá. Aqui está dizendo que é a mais, mas vamos ver direitinho o que é que está escrito, os detalhes, né? Nesse outro item aqui tem assim, a matemática é a língua dos estudiosos. Nem todos os estudiosos, mas a matemática está implícita nisso também. Comerciantes, tá. Artistas, presidentes, aqui, o que é que tem a ver? Tudo bem, presidente mexe com matemática, mas ficou muito
Bom, vamos deixar quieto aqui, vamos para a próxima. O último item aqui. A matemática é a única língua compartilhada por todos os seres humanos, independente de sua cultura, religião ou sexo. Bom, então, de uma maneira geral, ele está tentando tratar aqui que a matemática é uma língua, assim como o português, o espanhol, o francês, o inglês, etc, etc. Né? Bom, então vamos ter que ler aqui. A gente já fez aqui um brainstorm, cada um faz seu brainstorm pessoal. O brainstorm são aquelas ideias que a gente tem sobre o assunto antes de ler o texto. A gente já viu que vai falar de matemática, então cada um tem seu background, né? seu conhecimento prévio do que é matemática e suas experiências de mundo em relação ao assunto, então cada um vai tendo suas próprias ideias. Para confirmar nossas ideias, né, que são muito particulares, né, vai depender, como eu já falei agora há pouco, das experiências que a gente tem de mundo, daquele assunto e em geral, né? Agora a gente vai para o próximo passo da técnica de leitura, que é, no caso aqui, ler usando a técnica do skimming, que é uma leitura linear, ou seja, linha por linha, sem me preocupar em detalhes nesse primeiro momento. Minha principal pensamento aqui é eu ler o texto de cima para baixo, né? De maneira organizada, tentando captar a essência, a ideia principal do texto. Obviamente que eu tendo dificuldade ou não, eu vou fazer uso do que facilita a minha vida, né? Como palavras cognatas, são aquelas palavras que eu já expliquei, lembra a escrita, tem uma certa semelhança, ou até mesmo às vezes é idêntico à língua, no caso a nossa portuguesa, e dentro do contexto faz sentido ter o mesmo significado. Então, eu não fiz o skimming não, mas só para mostrar para vocês como esse texto tem algumas, né, para a gente ganhar um tempinho aqui. Então a gente já vê aqui, ó, language, né, linguagem, língua, aí tem human, humano, culture, religion, decisions, important, perform, professors, scientist, calculating, difficulty, equations, né? E aí vai, só decisions, bem aqui, ó, tem decisions. Então, só para mostrar a vocês que dá para sair do canto, mesmo com certos limites de domínio daquela língua estrangeira. Né? Quero trazer só uma lembrança em relação à matemática. Ó, matemática se escreve com S no final, não é plural, né? Mas é muito comum a gente ouvir falar a palavra matemática de maneira abreviada, math. Eles usam muito a forma abreviada, math, em vez de falar mathematics. Tá bom? Só para deixar isso claro para vocês. Então, eu vou fazer aqui um skimming só nesse primeiro texto, para vocês verem o que é um skimming. Então, o skimming é uma leitura, que eu vou fazer silenciosa, né? É uma prova, né? Mas aqui eu vou falar alto para vocês verem. Então, ó, vou começar aí. Mathematics is the only language shared by all human beings, regardless of culture, religion or gender. Segundo parágrafo. Math can help us in our daily lives by helping us making important decisions and performing everyday tasks. Math is not just for professors and scientists. It's for all of us. And it's not just about calculating difficulty equations. It's about making better daily decisions and hopefully leading richer and fuller lives. Então assim, pessoal, né? Obviamente vai de acordo com o seu conhecimento prévio da língua e vai facilitar, né? Então eu vi que está falando da matemática, está tentando definir o que é matemática e vamos analisar agora então, usando as palavras cognatas, que vai facilitar a vida principalmente de quem tem certa dificuldade de domínio da língua. Então, usando também as palavras cognatas, eu posso inferir até uma outra que está próxima a ela, já que eu sei o que é uma palavra significa, eu posso achar fácil entender a próxima do lado dela. Então aqui está definindo matemática. Matemática está falando que é uma língua, confirmou, né, tem muitos itens falando que matemática é uma língua. Essa palavra shared, a gente pode inferir ela, quem não sabe o que é ela. Então, né, vamos deixar ela quieta aqui por enquanto. Então, é uma língua
shared by all human beings, né? Human, humano, então pela lógica eu vou inferir o que é beings, seres humanos, faz sentido. Matemática é uma língua, não sei o que, seres humanos, né? Aí ele pega e usa a palavra aqui regardless, né? Aí ele pega e numera aqui culture, que é cultura, religião e gender. Gender aqui também dá para eu inferir, né? Normalmente a gente quando usa essas palavrinhas, né? Culture, religion, gender, a gente está falando sobre questões de preconceito, de que no caso aqui está dizendo que a matemática ela não tem preconceito, independente da cultura eu posso usar a matemática, independente da religião, ou mesmo do gênero masculino ou feminino, se é homem, se é mulher, tanto faz, pode ser homem ou mulher, pode usar a matemática, então ela é bem livre para todos, né? Então, é uma língua livre, mas é isso que ele está dizendo. Então, esse regardless aqui, eu posso inferir também como, no caso aí, independente né, de cultura, ou religião ou gênero. Ela é uma língua que eu posso share, eu poderia achar que é a palavra usar, mas eu poderia também usar a palavra compartilhar, né? Enfim. A gente vai traçando a ideia, pegando a ideia. Então esse primeiro parágrafo está dizendo que a matemática é uma língua que todos podem compartilhar, os seres humanos, independente da cultura, religião e gênero. Então, aí aqui só para mostrar aqui, ó, can, né, que é um verbo modal, ele apareceu aqui no texto e ele dá sempre uma ideia, pode ser 3 situações que o can pode aparecer, né, de permissão, de habilidade em realizar alguma ação ou de possibilidade. No caso aqui ele está dizendo que a matemática, né, ela pode, né, o nosso pode, helping us. Eu posso não saber matemática, mas tem umas palavras que são, matemática não, desculpa, inglês, mas tem algumas palavras que são muito comuns da língua inglesa, help é uma delas, help pode ser socorrer, socorro, né, ou ajudar. Então, está dizendo que a matemática pode ajudar alguma coisa diária, no caso aqui as vidas da gente, né? Pode também, helping us, making important decisions, né? Tomar decisões importantes, né? Ou realizar algumas tarefas do dia a dia, diária. A matemática não é apenas, né? O just apenas, somente, né? Para professores ou cientistas. Então, como a gente já viu aqui, ela pode ser o ser humano pode usá-la. Então, ela it's for all of us, a expressão all of us quer dizer todos nós. Aí ele continua falando da matemática, it's. Ele usou o it's aqui para não estar repetindo a palavra matemática várias vezes. O it's é ele ou ela, né? No caso aqui, para uma coisa subjetiva, no caso da matemática. Ela não é apenas, né, ou somente para calcular equações difíceis, mas também ela pode ajudar a beta quer dizer melhor, decisões diárias melhor, pode ajudar a gente a tomar decisões melhores na compra de uma casa, na hora de distribuir algo, né, comida, roupa, não sei, tomar decisões de viagem, várias outras, né, comércio em geral, etc, etc, gasto de energia, gasto de qualquer coisa, né, prevenção e etc. Aí ele fala aqui que a matemática, só para a gente completar aqui o texto, né, nos conduz a uma vida mais rica, mas não é uma rica no sentido aqui financeiro, não, é uma rica de conhecimento, né, para, como falou, tomar decisões no dia a dia, investir em algo, ou etc. E também full quer dizer preencher, encher. No caso, fuller é mais cheio, mais completo, ou seja, para ter uma vida mais completa, vamos dizer assim. Então a matemática ela é bem importante para nossas vidas. Então assim, nos baseando disso, no contexto, a gente vê que aqui no começo já dá uma ideia resumida do que a matemática é em relação às opções que a gente tem lá embaixo. Então ele diz que a matemática é uma língua que pode ser compartilhada por todos os seres humanos, né? Independente da cultura, religião ou gênero. E tem essa opção lá embaixo, essa última. Então vamos para a próxima.
Já nesse outro texto aqui, o gênero textual é quadrinho. Quadrinho não, desculpa, é tirinha. Né? Tem a história em quadrinho e tem a tirinha. A tirinha, ela tem poucos momentos para desenvolver a história, ela é curta. E ela tem que ter obrigatoriamente o tom de humor. Então, se eu for ler bem aqui já a questão, pede para a gente levar em consideração a tirinha da Magali, aqui embaixo, né? Na versão inglesa aqui está dizendo que a Magali se chama Meg, né? E está pedindo para a gente ver quais as afirmativas que tem aqui em cima que a gente pode, dentro desse contexto, considerar correta. Bom, como é uma tirinha em quadrinho, tem que ter um tom de humor e tudo mais, etc, etc. Eu vou levar em consideração o personagem, que é famoso. O que é que eu sei da Magali? Que ela é amiga de Cebolinha, amiga do Cascão, da Mônica, né? E ela é comilona, é uma grande característica dela. E eu vejo que tem algo com comida aqui, que no caso aqui são maçãs. A gente vê aqui o pé de, né, uma macieira, né? Eu acho que chama macieira. E ela pegou aqui algumas maçãs, saiu tranquila, olhou para trás e está vendo uma cobra com uma expressão de aflita. Por que essa cobra está aflita? Né? Então, Magali gulosamente pegou muita maçã. Né? E a gente vai ter que considerar o texto, porque normalmente tira em quadrinho é 50-50, 50-50, ou seja, 50%, 50% para pegar informação, normalmente de texto e também das imagens. Né? Ou seja, texto não verbal. Então vamos ver aqui, ó. Ela usa a expressão aqui, a cobra. Hey, hey. Hey é ei, ei, ei. Chamando a atenção, né? I said. Então aqui, ó. Said é o passado do verbo say. Quer dizer. E aqui a gente tem outro modal participando aqui desse contexto, que é o could, que é o irmãozinho do can. O could é o podia, poderia, né? Lembrando que o can e o could pode ser usado em 3 situações: de habilidade em realizar alguma ação, para ter permissão para fazer algo ou a possibilidade para que algo aconteça. Então aqui a cobra diz o seguinte: Hey, I said you could take one apple. Eu posso não saber inglês se eu for um aluno com dificuldade, mas one é um. E apple, ou apple no inglês americano, né, é maçã. Então assim, vamos aqui para as opções, que ele me diz o seguinte. Ó. Na primeira aqui em cima, ele diz que a Magali havia pedido para pegar uma maçã. Então, provavelmente, né, é brincando, né, é com aquela historinha do Adão e Eva, né, que a cobra, né, ofereceu uma maçã para Eva, então, como se a cobra fosse a guardiã dessa macieira aqui, né? Então, a Magali chegou, pela lógica, ela não deve ter pedido para pegar muita, ela deve ter pedido para pegar uma maçã, né? Então, eu acredito que essa, dentro do contexto, faz sentido, né? Essa é a primeira afirmação. A segunda, o verbo modal could expressa a ideia de permissão? Sim, pela lógica aqui faz muito sentido. I said you could take one apple. Eu disse que você poderia pegar uma maçã. Ou seja, você tinha a permissão de pegar uma. Né? Então faz sentido eu entender como permissão aqui. Então 1 e 2 está beleza aqui. Então nas opções eu já estou vendo aqui que eu elimino muitas aqui. E a última, a cobra está fugindo assustada, pois ajudou a Magali a roubar as maçãs. Ela está com a expressão de aflita, mas não porque ajudou a Magali, porque está fugindo com a Magali por a Magali ter roubado a maçã e ela ter ajudado. Não. Mas porque a Magali pegou muitas maçãs e não foi o acordo que elas fizeram. Então, pelo contexto, a gente considera 1 e 2 consideradas corretas, ok? A 3 faz com que essa última opção não aconteça, né? Não é apenas a 1 nem apenas a 2, assim a 1 e a 2 fazem sentido. Então, para a próxima situação aqui. Esse próximo texto também é uma tira em quadrinho, né? Novamente um personagem famoso, Cascão. Essa tirinha tem 2 momentos, né? Ele está sozinho e o balãozinho vem lá de dentro da casa. Ó. Então não é ele que está falando. Quem é que está falando então? É essa senhora aqui, né? Que provavelmente é a mãe dele. Ela aqui, pelo que eu vejo, ela está limpando o chão. Se você vê, o chão está bem limpinho. E o Cascão chegou em casa, quando foi entrar. Quem já não viu essa cena em casa, né?
e que a mãe ou alguém, ou você mesmo, está limpando a casa, alguém vai entrar, chega, você, opa, está com o pé sujo, não entra agora, né? Cena muito comum. E vamos ver aqui, ler se tem algo em português, vamos ganhar tempo e ler, né? Vamos ver aqui o enunciado. A presença do efeito de humor, lembra que tirinha tem que ter efeito de humor, no diálogo entre Cascão, aqui chamado de Smudge, né, a adaptação do nome dele para o inglês, e sua mãe acontece por quê? Então ele quer saber sobre o efeito de humor, onde é que acontece, o porquê que acontece esse efeito de humor, né? O Cascão a gente sabe que ele é um menino sujinho, que não gosta de banho, etc, 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 né? Também é amigo de Cebolinha, da Mônica, da Magali. Bom, eu quero trazer antes aqui para mostrar onde é que aparece situações de gramática, de recursos gramaticais que a gente vem discutindo ao longo desse bimestre. A gente falou de present perfect. E o present perfect aparece bem aqui, ó. É o uso do sujeito mais o auxiliar have. Ele usou de maneira abreviada. I've é a mesma coisa de I have. E o verbo principal, que é o finished, que é terminar no caso, né? Aparece bem aqui. Lembra que o just é uma palavrinha que é muito comum ser usada no present perfect. O present perfect, só lembrando, é uma ação que começa no passado e ela tem um efeito no presente, ou psicológico ou físico. Então, o just normalmente se usa para dar uma ênfase na ação, né? No sentido de acabei de, né? Então, a mãe dele está dizendo, ela diz o seguinte: Don't walk in with dirty feet, Smudge. Ela diz assim, não ande, né? In, pessoal, esse in sempre vai dar uma ideia de dentro, essa preposição in. Então ela diz o seguinte, não entre, né? Andando com os seus dirty feet, com o seu pé sujo, Cascão, Smudge. Só dando uma ênfase aqui, lembrando que feet é o plural de foot, né? Foot é um só pé e feet é mais de um pé. Pass, né? Por isso que o nome é football, né? Ball, football. A gente adaptou para o português depois, né? Então, é bola e o pé. Então, vamos aqui. Aí ela pega e fala assim, I've just finished cleaning the floor. Eu acabei de limpar o chão. Aí ele, ok, mamãe, né? Ok, mom. Bom, aí a gente viu que ele entrou de cabeça para baixo plantando bananeira e o chão ficou sujo com as marcas da mão dele. Então vamos ver as opções aqui. Cascão queria marcar suas mãos no chão que estava sendo limpo por sua mãe. Lembra que ele quer saber sobre o efeito de humor. Então, Cascão queria marcar. Era esse o objetivo dele? Não. Ele não queria marcar o chão, não. O Cascão vê sua mãe limpando a casa, então decide entrar plantando bananeira para fazer gracinha para ela. Acho que não foi bem isso, não. Ele não, né? Até porque não ia fazer gracinha, ia chateá-la, né? Próximo item. Cascão é obrigado por sua mãe a entrar em casa plantando bananeira, pois estava limpando a casa. Bom, se você entende inglês, e a gente leu aqui, os que conseguem entender inglês, viram que ela não obrigou ele a entrar plantando bananeira. E por uma lógica, que mãe queria obrigar o filho a plantar bananeira para não entrar com os pés sujos em casa? Não faz sentido essa questão. Próxima. Cascão obedece sua mãe. Obedeceu, ele não entrou realmente com os pés sujos, né? Como é sujinho, mancha o chão de qualquer forma que entrar em casa. Eu acredito ser essa, faz sentido, Cascão é um menino sujinho. E do jeito que ele entrasse, iria sujar, porque o chão está muito limpo. Brilhando, né? Vamos ver só a última para confirmar. Cascão queria ver se conseguia andar plantando bananeira enquanto sua mãe limpava o chão. Também não acredito que seria isso, não. Muito parecida com a outra opção. Então, aqui, pelo contexto, a gente considera esse item aqui. Cascão é o que dá o tom de humor. A mãe dele pediu para ele não entrar com os pés sujos, aí ele achou uma solução para entrar em casa. No entanto, ele começa sujinho, sujou mesmo, entrando, plantando bananeira, ou seja, andando com as mãos. Próximo. Esse texto aqui já é um pouco mais longo, né? Então não vou ler ele da maneira que eu li o primeiro, mas eu quero mostrar aqui pontos gramaticais que a gente
discutiu também nesse período aqui agora, né? Que são estruturas no Present Perfect. Lembrando que o Present Perfect fala de situações no passado, que eu posso saber ou não quando ela começou, e ela afeta o presente de alguma forma, psicológica ou fisicamente. Então aqui tem várias estruturas aqui usando o Present Perfect. Has attracted, tem atraído. Vamos ver aqui, poets have looked. Eu sempre procuro, se é o Present Perfect, situações que tem o have. E se depois do have aparecer um verbo, é Present Perfect. Então, outra situação aqui, scientists have not only studied. Então aqui já vem no caso negando, né? Não tem somente estudado, né? O que mais aqui, nobody, ninguém, however, has found out. Lembrando que terceira pessoa, o verbo have se comporta como has. E ninguém ou alguém a gente sempre considera como terceira pessoa, né? A gente não fala ninguém saíram da sala, a gente fala ninguém saiu da sala, né? Então sempre vai ser considerado essas palavras ninguém e alguém como terceira pessoa do singular. Onde é que tem mais? Vamos aqui para o segundo parágrafo. Thousands of meteor, milhares de meteoros have crashed, né? Have crashed. Crashed, quem já leu revista em quadrinho, quando tem aquelas partes das pancadas, muito comum aparecer, né, como um efeito de onomatopeia, a palavrinha crash, quer dizer colidir, né? Colidir. Que mais? The impact of this crash, o impacto dessas colisões has formed the craters. Tem formado essas cráteres. They are pits and depression. Okay, they have many sizes. Some scientists have tried. Alguns cientistas have tried. Tentou, experimentou, né? No caso aqui, experimentou. Outra situação aqui, have dropped. Não sei se foi com vocês, eu não lembro. Ou foi com os terceiros anos, acho que foi com vocês do segundo ano. A gente viu esse verbo dropped. Dropped é quando eu tenho um objeto na minha mão e eu solto ele, né? Então deixo cair, solto ele. Então, they have dropped objects. Então os cientistas têm jogado objetos em algum lugar aí que a gente não vai falar agora, né? Então, aí aqui vem infelizmente, they, né, os cientistas, have not been successful. Então, eles não têm sido bem-sucedidos, né, nessa experiência deles, nessa teoria deles, né? Aí no outro parágrafo aqui, according to, quer dizer, de acordo com, né, uma outra teoria, que já é outra teoria, the craters have appeared. Appeared parece com aparecer, né? Então é uma cognata. Então as crateras apareceram. Aí ele explica because of, né? Por causa de. Aí ele explica o porquê. Não vamos também discutir agora. Vamos ver só situações que tem present perfect, né? Aqui na última aqui aparece no último parágrafo mais, has not ended yet, né? Lembrando que o yet também é uma outra palavrinha que aparece muito comum aparecer na estrutura do present perfect quando é negativo ou interrogativo. Então, no sentido de ainda, né? Então, essa disputa, no caso, né, não teve um fim ainda. Lembra que ended é fim, né? E aqui, it has been very difficult. Tem sido muito difícil, provar essas teorias, né? As duas teorias que estão uma nesse parágrafo e a outra nesse, a gente não discutiu ainda sobre elas. E ele tem mais frases aqui no present perfect. Scientists have already progressed, né? Have progressed. Esse already também é outra palavrinha que aparece também no uso da estrutura, é muito comum aparecer, não, né? Não é só nessa estrutura, mas é muito comum aparecer no uso do present perfect, already no sentido de já, em situações de afirmação, né? Então, os cientistas já tiveram muito progresso, né? A lot, muito. But, né? Mas, lembra que o but sempre vai dar início, né, a uma ideia que vai contrapor um pouquinho o anterior. Pô, os caras tiveram progresso, mas não descobriram todos os mistérios da Lua, né? Sem querer já falei a protagonista do texto, mas vamos discutir mais na frente. But poets can be glad. Chamar a atenção aqui novamente para mais um modal verb, né? O can.
é usado em 3 situações: habilidade, realizar alguma ação, possibilidade que algo aconteça, ou permissão para que se faça algo. No caso aqui, os poetas podem estar a ser glad. Glad é o sinônimo de happy. Então, happy, ficou feio, né? Vamos aqui, happy, feliz, glad, alegre. Então, ele está dizendo que os poetas podem continuar alegre, porque the moon is still a romantic mystery. Então, vamos assim, eu não li o texto, não vou ler ele assim como um todo, para a gente ganhar mais tempo, mas eu baixo aqui para ver a questão, já vejo aqui um casalzinho, uma figura com um casal aqui apaixonado, de noite, a lua em destaque, né? Aí vou ver as opções aqui, se eu tenho uma certa dificuldade no inglês, né? Eu vou escolher as alternativas que são verdadeiras de acordo com o texto. A gente não leu o texto, mas vamos ver aqui as alternativas, assim, em detalhes, né? Não lemos em detalhes. Astronautas foram à Lua? Pessoal, não precisa ler o texto, foram. Então essa aqui é correta. A Lua influencia as marés? Pessoal, eu acredito que a maioria das pessoas sabe que a Lua influencia as marés. Então essas duas, já de cara aqui, eu já sei que são verdade, né? Agora, essa próxima aqui. Essa próxima aqui. A Lua apareceu por causa de erupções de gás ou lava? A Lua, por causa de erupção de gás, a Lua apareceu lá no espaço? Não sei se isso é verdade, mas vamos deixar quieto aqui. Robert Hooke concorda com a teoria do impacto meteórico, né? Robert Hooke, nome de pessoa, marca tipográfica, é bem fácil de achar no texto, a gente vai já ver também. Vamos ver a última opção. Cientistas espaciais consideram a Lua um mistério romântico? Cientistas consideram a Lua romântica, né? A gente viu, já vou bem de cara aqui para a gente ganhar tempo, pessoal. Vamos usar aqui as estratégias de leitura aqui. Então essas duas primeiras de cara a gente já vê que é correto. Então, vamos aqui, o Robert Hooke, ele concorda com a teoria do impacto de meteoro. Que teoria é essa? Ó? Bem aqui tem a palavra teoria, cognatus, então já ganhei tempo batendo no meu olho. A gente está usando a técnica do scanning agora. Eu vou procurar só a informação que me interessa, né? Então, uma das teorias diz que milhares de meteoros colidiram, né, com a superfície de Moon. A gente já viu que o texto fala de Moon, tem Moon aqui, Moon, ele falou da Lua ali, então realmente tem a ver com a Lua. Pela lógica, craters, a gente já viu as opções, tem crateras, então craters pela lógica faz sentido ser cratera, a gente sabe que a Lua tem cratera, então o texto é sobre as crateras lunares ou da Lua, né? Então assim, uma das teorias aí que ele fala é que milhares de meteoros, né, lá no espaço, aquelas pedras gigantes, vêm bater na Lua e na superfície dela e formar a cratera. Isso é uma teoria. Eu não estou vendo aqui em nenhum momento o nome do Robert Hooke, né? Aí, mas já aqui nesse outro parágrafo tem assim, de acordo com outra teoria, aí eu já vejo o nome dele bem aqui, ou seja, a teoria dele não é essa aqui, ó. É essa outra. E qual é essa outra? Essa outra teoria é que as crateras apareceram por causa de erupções de gás ou lava. As crateras na Lua. Então, vamos bem aqui assim, ó. Ele está perguntando aqui, ó, a Lua apareceu por causa de erupções de gás ou lava? A Lua apareceu? Não. Uma das teorias diz que são as crateras. E mesmo assim não é provado isso, né? Então, não é a Lua que seria aqui, seria as crateras. Então, essa aqui é falsa. Aí aqui, Robert Hooke concorda com a teoria do impacto de meteoros? Não, ele concorda com a da lava e do gás, né? Então essa aqui também é falsa. E os cientistas espaciais consideram a Lua um mistério romântico? Pessoal, quem considera a Lua um mistério romântico são os poetas, são as pessoas apaixonadas, as que têm emoção. Bem aqui também, fala também, ó, aqui, ó, romântico, né? Os poetas, de novo, reafirmando sobre os poetas que enxergam a Lua com romantismo. Então essa aqui também está falsa, porque não são os cientistas, são os poetas. Então essas duas aqui são as corretas da primeira questão. Eu descendo aqui mais um pouco, eu vejo outra questão que pede, que é para eu usar o mesmo texto. Então, de acordo com o texto, alguns cientistas têm realizado experimentos soltando objetos de diferentes tamanhos e formas em gessos molhados. Opa, já sei que tem alguma coisa a ver com gesso a experiência.
não é a do gás e a da lava. Então não é a desse parágrafo, é a desse parágrafo aqui que ele está falando. Então vamos analisar esse parágrafo para ganhar tempo. De acordo com uma teoria, milhares de meteoros têm colidido contra a superfície da Lua, né? Da superfície da Lua. O impacto dessas colisões tem formado crateras. Nessas crateras, são pits. Pits são buracos, né? E depressões na superfície lunar. Esses impactos, né? Essas crateras têm muitos sais, tamanhos e formas. Alguns cientistas, aqui vamos ver aqui agora. Have tried, esse verbo também já trabalhou ele, né? Experimentar ou tentar. No caso aqui eles têm feito experimentos para provar essa teoria do impacto, né? Com plaster. Pessoal, plaster pela lógica aqui vai ser gesso, né? Porque ele está afirmando aqui, não está perguntando. Então, está dizendo assim, alguns cientistas têm realizado experimentos soltando objetos de diferentes tamanhos e formas em gesso molhado. Então, já sei que plaster aí é gesso, por uma questão de inferir uma lógica. Aí ele continua, they have dropped, lembra que a gente já falou de drop também, eles têm soltado objetos into, né, em wet plaster. Então já também consegui inferir pela lógica matemática, wet é molhado, úmido, né, plaster, a gente já descobriu que é gesso. Então em gesso molhado, né, gesso úmido, trying to reproduce the formation of crater, a formação de crateras. Bom, infelizmente, mesmo que eu não saiba o que essa palavra unfortunately é infelizmente, eu sei, aqui dá para inferir esse final aqui, They have not success. Ele não tem tido sucesso pela lógica aí, né? Não mais sucesso, não sucesso. Então, vamos ver aqui a opção, porque eles estão jogando os objetos em gesso molhado, é para provar a formação de cratera. Então, pessoal, é isso aí. Tá bom? Vou enviar minha provinha para ver meu resultado depois. E qualquer dúvida, pessoal, vocês podem comentar no grupo, marcando o meu nome com um arroba antes, ou vindo no privado, ou também na próxima aula, que será semana que vem, quinta-feira. A gente também pode tirar dúvidas sobre alguma questão que você esteja ainda em relação a essa prova. Um abraço, pessoal.